Nunca tivemos no Brasil e no mundo tantas pessoas medicadas com remédios psiquiátricos. Isso é uma afirmação, isso é uma verdade, é uma constatação. E eu venho trazendo alertas aqui sobre isso nos meus vídeos, nos últimos meses, e muito falei sobre a relação de uma alimentação tóxica, uma alimentação que agride o nosso intestino e o quanto que o intestino impacta diretamente no que a gente chama de neuroinflamação ou de brain fog. E isso é um dos pilares que justifica o porquê temos tantas pessoas, principalmente jovens e adolescentes, tomando medicamento para ansiedade, medicamento para depressão, para TDAH, a doença do século, enfim. Bom, mas não é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, aliás, não é sobre a relação de intestino-cérebro, e sim sobre um outro grande pilar que apoia, que sustenta, que explica o porquê tanto medicamento prescrito para essa nossa sociedade. Bom, aí para isso eu desenhei aqui, obviamente, algo que todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Não, Fernando, mostra aí pra gente, Fernando. Pronto, a aula de hoje é sobre cérebro. Vamos entender um pouquinho mais sobre o funcionamento do cérebro e como nós podemos modular o nosso próprio cérebro, mas principalmente dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes que estão sofrendo imensamente, quando cresce, o desenvolver do sistema nervoso central está levando a um sofrimento tardio, onde as pessoas estão precisando realmente de medicamento para poder viver em sociedade. Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. O que eu quero trazer aqui nessa nossa aula de hoje são alguns conceitos básicos, mas não tão óbvios e básicos assim, e que eu acho que vale a pena a gente reviver. Vamos lá. Poda neural. Vamos entender o que significa o conceito de poda neural, muito utilizado no passado, agora voltando novamente aos consultórios. Seguinte, poda neural, para entender poda neural, a gente tem que entender que nós nascemos com um sistema nervoso central constituído por muitos e muitos neurônios que fazem sinapses, e essas sinapses elas servem para que a gente consiga se situar no mundo, Como é que a gente sabe que eu estou como é que eu sei se eu estou em pé, de olho fechado, como é que eu sei se eu estou em pé, como é que eu sei se eu estou deitado, como é que eu sei se eu estou no frio, como é que meu corpo sente o frio, quem é que faz a captação do externo para o interno, Tudo isso envolve uma rede, uma trama de neurônios que a gente vai chamar de rede neural, ok? E essa rede neural, nós nascemos com ela, mas ela é basicamente como um telefone que você comprou e que não tem aplicativo nenhum, ou seja, é um super de um aparelho com uma capacidade incrível, mas a gente tem que ir botando as nossas fotos ali para dentro, colocando os aplicativos que a gente mais usa, porque senão eu tenho um aparelho que não presta para nada. E a nossa trama aqui, chamada de rede neural ou rede neuronal, tanto faz, rede neural, ela precisa ser estimulada desde a infância, ou seja, eu comprei um telefone, Comprei esse telefone. Eu tenho que ir estimulando ele, eu tenho que ir colocando aplicativos, eu tenho que ir colocando atalhos, eu tenho que ir fazendo com que ele me sirva. Só que, ao contrário do nosso cérebro, o celular, eu posso fazer isso ao longo de toda a existência dele comigo. Eu vou melhorando ele independente de quanto tempo ele tem comigo. Agora, a rede neural, ela precisa ser estimulada e muito na infância e na adolescência. Porque, se eu não fizer esses estímulos, aí entra o conceito de poda neural, Que é justamente quando eu podo essa rede neural
do que a gente chama de se especializar. Ela precisa ir se especializando. Como é que a gente faz isso? Através de diversos estímulos, né? Através do som, através do toque, através conversas. A gente fala muito de psicopedagogia infantil, né? Que é justamente isso, é expor a criança a brinquedos, né? Brinquedos, cheiros, onomatopeia. Isso aqui é Piaget puro, né? Onomatopeias. A criança ela vai para a escolinha ou ela vai para algum serviço, né, de desenvolvimento e ela vai ter todos esses treinamentos. Ela vai começar ali a ter a sua trama neural desenvolvida, tá? Então ela precisa de tudo isso. Ela precisa conhecer um coleguinha novo. É muito ruim, inclusive, para uma criança, quando ela tem um ciclo de 7, 8 amiguinhos, às vezes até no colégio que ela vai, no colégio tem os coleguinhas, e ela troca de turma sempre com os mesmos coleguinhas. É legal? Sim, ela não é interessante ela trocar e ir para uma turma onde ela não conhece ninguém. Aquilo pode gerar até um choque, um trauma. Mas quando ela troca de turma e ela continua exatamente com os mesmos coleguinhas, isso também é ruim. Porque ela precisa estar sempre estimulando o novo. Conhecendo um coleguinha novo, um cheiro novo, uma musiquinha nova, um brinquedinho novo. Tudo isso é estudado pela psicopedagogia infantil, porque é a forma de fazer com que a criança desenvolva o máximo possível da sua rede neural. Quando eu tenho algo podado, eu vou chamar isso de poda neural, tá? E a gente já vai entender onde é que eu quero chegar aqui, porque hoje nós temos uma geração que está podada por conta das famosas telas. A geração de tela está tendo várias podas, tá? Várias podas, né? A poda que diz respeito a interagir com outras pessoas, isso não existe. Por quê? Porque por mais que essa geração de tela esteja interagindo com uma pessoa que esteja por detrás de outra tela, isso não é a mesma coisa que aquele contato que a gente tinha com o amiguinho, com o vizinho, com o coleguinha. Então isso já é uma das podas que está acontecendo, é a falta de comunicação direta de pessoa com pessoa. Agora, existe uma outra poda mais grave do que essa, que é a poda da área da linguística. Por quê? Porque tudo está vindo pronto. Essa geração atual, a geração da tela, ela tem tudo pronto na tela de um tablet, na tela de um computador, na tela de um telefone. Porém, essa geração, ela já não tem mais a paciência que nós tivemos que ter na época em que se comunicava, inclusive por um telegrama. Quando nós mandávamos uma carta para alguém que morasse em outro país e esperávamos aquela carta voltar, nós estávamos falando aí de talvez um delay de 10 a 15 dias para ter uma resposta. O que aconteceu é que a internet é maravilhosa. A internet traz um monte de benefício, tornou o mundo muito mais fácil, mas ao mesmo tempo acelerou demais alguns processos e principalmente o processo da comunicação. O que eu volto a dizer é maravilhoso para muitas coisas. Porém, hoje, um WhatsApp mandado pela manhã e que não foi visualizado e respondido até a tarde, ele gera um nível de angústia muito grande para quem está do outro lado. E se a pessoa visualizou e não respondeu, bom, aí pior ainda. Aí a pessoa começa a entrar em estado convulsivo quase do outro lado, porque ela começa, por que essa pessoa não me respondeu? Será que ela não quer mais falar comigo? Será que eu falei alguma coisa que ela não gostou? Isso gera, inclusive, uma crise de ansiedade. Tá, mas o papo não é sobre o WhatsApp. O papo é o seguinte, esse excesso de velocidade de comunicação faz com que, na área linguística, os nossos adolescentes de hoje também não querem mais perder tempo com uma leitura mais robusta, né? Querem aquela leitura extremamente simplificada,
onde a pessoa traga a resposta a uma pergunta rápida. Ou seja, 30 segundos tem que ser o tempo máximo de responder alguma dúvida. E isso faz com que a comunicação, a forma de linguagem, ela comece a entrar no que a gente chama de pobreza de vocabulário. Porque tudo isso se torna extremamente resumido, trazendo uma pobreza de vocabulário, onde as pessoas vão conversar com vocabulário extremamente restrito, reduzido. Então essa geração de tela, que perdeu o repertório de palavras, começou a desenvolver o que a gente chama hoje de vogal de sustentação ou vogal de extensão. É uma coisa muito comum que vocês todos já perceberam que está sendo comum, mas ninguém se deu conta o porquê, né? Que é algo que a gente encontra numa geração mais jovem, adolescente, ou também na geração bem longeva nos quadros de demência. O que é a vogal de sustentação? Eu estou aqui contando uma história, e aí eu estou aqui conversando com o Fernando, que é quem está gravando esse vídeo aqui, e eu falo assim, Fernando, na hora de você editar aqui e colocar o cérebro aqui, tá vendo? Eu estou usando uma vogal de sustentação. Para quê? Para tentar ver se o meu cérebro acessa lá no meu HD uma palavra para completar a frase que eu estou querendo. Quando a gente tem uma redução, uma redução do vocabulário, nós temos uma dificuldade de encontrar palavras para preencher uma lacuna de uma frase. Porque talvez eu poderia usar aqui 5 ou 6 palavras para completar essa frase, mas eu só tenho uma. Então eu fico no até que aquela palavra venha. Isso é muito comum nessa geração que tem essa comunicação restrita e muito comum na última idade, lá 80, 90 anos, nos idosos com demência, porque eles também começam a perder, então, essa capacidade de armazenamento de palavras. E isso é um perigo, inclusive, estamos tendo problemas em relação a isso na própria inteligência artificial, né? Que está sendo aí o boom do momento, estamos treinando os computadores a nos substituirmos, né? Só que a inteligência artificial, que precisa ser treinada pela juventude, está tendo problema de restrição de vocabulário também. É uma das coisas que as grandes empresas estão tentando ver como mudar isso, porque eles precisam treinar através do exemplo, né, da mente de um adolescente. E essa inteligência artificial, então, está se comportando dessa mesma forma. O importante aqui é a gente usar mais um conceito. Vamos falar sobre plasticidade. O que é plasticidade? É justamente a habilidade que nós temos no cérebro de nos moldarmos a diversas situações e rebolar aqui conforme a música. Por exemplo, eu falei, eu quero falar uma coisa, mas aquela palavra não vem. Um cérebro com plasticidade, rapidamente ele busca outra palavra. Então é a capacidade de adaptação, né? É aquela coisa assim, a pessoa que fala, nossa, eu consigo lidar bem em qualquer classe social que eu tô. Se eu tô conversando, se eu tô em meio a uma comunidade carente, eu preciso me adaptar ali, eu tenho uma capacidade de usar um vocabulário que eu me misture. Agora, se eu precisar ir lá discursar para pessoas extremamente ricas, eu consigo me portar bem, eu consigo falar bem. O que é isso? Também envolve a plasticidade. E a tal da poda neural que a gente usou lá no início, a poda neural, ela implica em diminuir a capacidade de plasticidade das pessoas. O que a gente também vem percebendo? Que esta nova geração de adolescentes e adultos jovens não tem mais essa capacidade de lidar com as situações e se encaixar nisso, né? Ou seja, o mundo precisa mudar para que essas pessoas se encaixem, porque essas pessoas não conseguem mudar para se encaixar no mundo. Olha que coisa louca e ao mesmo tempo extremamente perigosa. E isso tudo que eu estou trazendo aqui é porque tem muitos, mas muitos estudos de neurociência sendo publicados, porque existe uma preocupação extrema em relação a esta geração, né, que a gente chama de geração de tela. Existe a ebiatria,
que é não é uma especialidade, é uma área da medicina que estuda muito desenvolvimento infantil e desenvolvimento na adolescência, faz até alguns testes de termografia, de ressonância magnética, observando a parte da circulação, do influxo sanguíneo em regiões do cérebro, e se percebe que regiões associadas ao desenvolvimento da fala, da linguística, estão cada vez menos vascularizados. Por quê? Porque estão sendo pouco utilizados. Não é uma região que as pessoas estão buscando o desenvolvimento. Isso é algo perigoso? Por quê? Por que eu usei a palavra perigoso antes? Porque isso facilmente levará essa pessoa, esse adolescente, esse adulto jovem ou essa criança a um consultório de um neurologista ou de um psiquiatra, e essa pessoa irá, após alguns testes, irá receber um diagnóstico, e que vai ser um diagnóstico de TDAH, de hiperatividade, de depressão, de ansiedade, e vai ser medicado. E é isso que acabou acontecendo nas últimas décadas, a hipermedicalização de pessoas, porque elas não se enquadram mais no que seria uma saúde mental equilibrada. E aí entra uma outra questão que também explica o porquê de tanto medicamento. Olha só, o que seria uma saúde mental equilibrada? O que seria isso? O que determina uma saúde mental equilibrada? O DMS-5, que é um livro, né, o Tratado dos Transtornos Psiquiátricos, ele traz lá a definição de todas as doenças psiquiátricas. Então tem lá assim, ó, TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo. Tem toda uma definição do TOC. Aí tem lá abaixo depois TAG, transtorno da ansiedade generalizada, definição da TAG. Depressão, nossa, o capítulo de depressão é enorme. Então a gente começa a perceber que não existe hoje uma pessoa que a gente conheça que pelo menos não tenha um pouquinho de alguma coisa. Aliás, isso sempre foi assim, né? Se a gente avaliar, quase todo mundo tem um pouquinho de toque para alguma coisa, né? Ou a pessoa vai ser um pouquinho mais quietinha, ou ela é um pouquinho mais falante, ela fala demais, é aquela pessoa, aquele aluno que na sala de aula é mais agitado. Eu sempre fui esse aluno na sala de aula um pouco mais agitado, e a gente só tem que cuidar para que isso não seja um enquadramento exagerado dentro de transtornos psiquiátricos e que as pessoas são medicadas, porque o que é o normal? O normal para mim vai ser o normal para o Fernando aqui? Talvez não. O normal para mim é ser mais agitado, eu sou mais comunicativo. E isso tem a ver com diversos outros fatores, inclusive da minha criação, da minha família. Não é uma questão 100% associada a uma patologia. Então aquela criança que fala muito e que é muito agitada, ela precisa de um calmante, porque ela é ansiosa. Aquela outra criança que é um pouquinho mais retraída, mais envergonhada, que fala menos, ela precisa de um remédio, um antidepressivo. Você entende? Será que é assim que a gente tem que lidar com esse tipo de situação? Né? Por quê? Porque a gente pega hoje o diagnóstico mais dado em consultório, eu já fiz vídeo sobre isso, né? Falando sobre TDAH, a gente percebe que tem TDAH, tem crianças que estão recebendo diagnóstico em 2 consultas, quando na verdade os maiores especialistas em psiquiatria e neurologia falam que você não consegue dar um diagnóstico preciso de TDAH em menos de 6 meses de acompanhamento de uma criança. Entende? Então, eu trouxe esse vídeo aqui hoje para a gente refletir um pouquinho sobre isso, para a gente entender a necessidade de colocar as nossas crianças em contato com a sociedade, ir para a rua jogar futebol, brincar de pega-pega, brincar de amarelinha, brincar de tudo que a geração dos nossos pais e a nossa geração brincou na nossa infância. Aprender a resolver os seus conflitos. É normal uma criança brigar com o outro. Estão jogando bola, um empurrou o outro, vai gerar uma briga aí, e a gente não tem que lidar como crianças de cristal. Não, meu filho ele nunca pode se envolver com discussão com ninguém, então eu vou botar ele atrás de uma telinha para jogar computador, jogar videogame com quem está lá no Japão, lá outra criança no Japão jogando videogame, né? A gente
passou a hiperproteger as nossas crianças e isso tudo trouxe consequências. Então, a gente tem que refletir um pouquinho sobre esse excesso de exposição ao cuidado extremo, exagerado e ao isolamento social que essas crianças estão tendo. Também refletir sobre essa hipermedicalização, né, que a gente encontra hoje nessa geração e entender que existe uma preocupação muito grande por conta da ciência. Estamos vendo muita publicação sendo postada todos os dias, né, em revistas de impacto científico no mundo acadêmico, tanto médico quanto do mundo acadêmico da psicologia, que estuda muito isso. Existem alguns nomes, né, que são dados, são utilizados para determinar o que é que nós precisamos fazer, né, que esse florescer que a gente precisa impor, né? Impor não, essa palavra é muito forte, que a gente precisa ofertar para essas crianças, para que sejam crianças que cresçam com mais capacidade de lidar com os problemas do mundo. Na psicologia, isso chama de florescer. A psicologia usa muito esse termo, né? Psicologia, eles usam muito o florescer. Na neurociência, chamam de neurogênese. Neurogênese. O que é isso aqui? Neurogênese. A neurogênese é justamente o que a gente falou, né? É estimular as crianças, os adolescentes, a coisas que vão melhorar essa trama de neurônios. Sabe uma coisa muito em voga hoje? A observação do belo. Observar o belo é algo extremamente potente para estimular a proteína BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma proteína que ajuda muito nesse processo de melhora de plasticidade. Então aqui, né, o que a neurociência estuda? Estuda que você tem que botar os adolescentes a aprender uma nova língua, conversar com pessoas estranhas, ser colocado nessas situações e principalmente observar o belo, coisa que as crianças fazem. A criança, se você olhar, ela fica observando uma asa de uma borboleta colorida, ela observa o belo. Nós, depois que crescemos, que a gente começa a ter boleto para pagar, a gente não observa o belo coisa nenhuma, a gente só observa o quê? Aquela coisa, trabalhar para pagar as contas, né? Tanto é que isso está sendo provado cientificamente que hoje existe até já empresas se dedicando a vender produtos assim, né? Aquela coisa de colocar no teto de casa os LEDzinhos para quando você apaga a luz parecer uma constelação de estrelas, né? Flores, quadros de paisagem. Quando a gente viaja e tem contato com a natureza, a gente volta com uma paz muito maior. Por quê? Porque observar o belo é o que está sendo mostrado em diversos estudos que tem maior capacidade de trazer a gente de volta para uma conexão com a gente mesmo, né? Porque quando a gente está ansioso demais, a gente está no futuro. Quando a gente está depressivo demais, está no passado. E é quando a gente está em conexão com o nosso momento atual, é que a gente está bem, a gente está pleno. E observar o belo é uma das coisas que ajuda muito nisso. Então o vídeo de hoje não é para trazer fórmulas bioquímicas, para trazer indicação de suplemento. A gente sabe que existem muitos suplementos que ajudam, né, a melhorar a depressão, a ansiedade, mas hoje era trazer o básico que precisava ser dito. Eu sei que tem muitos pais que assistem aqui o nosso canal, que têm filhos que estão em fase de desenvolvimento. Então, evitar a poda neural e estimular a neurogênese. Esse é o segredo para você criar crianças, adolescentes e adultos que vão servir melhor o planeta, que vão lidar melhor com as situações adversas que a vida impõe. Não existe aquela pessoa que a vida inteira não vai se deparar com nenhum problema. Então cabe a nós, né, que estamos hoje já
já temos essa capacidade de entender o que está acontecendo no mundo, cabe a nós olhar para os nossos pequenos, olhar para os nossos adolescentes e tomarmos atitudes positivas no desenvolvimento do seu sistema nervoso central, da sua personalidade, da sua capacidade de lidar com o mundo, com a sociedade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, principalmente se tiver amigos, familiares que estão ali naquele desafio, né? Porque não existe um livro que te ensina a ser pai ou ser mãe. Então estão naquele desafio de criar, de ensinar, de treinar uma criança. Bota esse vídeo lá, que esse vídeo vai ser muito interessante, importante nessa fase desse seu amigo ou desse seu parente. Lembrando também que se você não está inscrito no meu canal, você pode se inscrever, apertar aí o sininho para receber alerta de novos vídeos sobre saúde toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.